Muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de hoje, ao nosso Conta Aí, que o tema especial é autoestima. Sim, um tema bastante intrigante, né? Porque muitas pessoas imaginam que a autoestima só tem a ver com aquela imagem que tem na frente do espelho. E muitas vezes a gente percebe que não é só aquela imagem. Eu gostaria de perguntar para você, como que tá a tua autoestima? Você já percebeu que a autoestima, ela mexe com os nossos resultados? Tanto para mais quanto para menos? E eu posso falar isso com toda certeza, porque na época em que minha autoestima estava em baixa, os meus resultados eram zero praticamente. E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei a fazer um trabalho em cima da minha autoestima. E aí foi impressionante a melhora e a recuperação que eu tive nos meus resultados, tanto na área profissional quanto na área pessoal, familiar, relacionamentos e tudo. E o bacana é que a autoestima, ela não tá só linkada, como eu comentei, com aquela imagem na frente do espelho, né? Ela tá principalmente linkada com o que tá aqui dentro. A imagem e a opinião que nós temos sobre nós mesmos. É isso que é o mais importante dentro da autoestima. E aí, na busca dessa minha melhoria, né, de elevar a minha autoestima, eu encontrei um desafio com uma pessoa muito especial, já era minha amiga, mas esse desafio me desafiou ainda mais e foi assim muito importante na minha vida, fez eu enxergar muita coisa legal. E aí, hoje então, para falar de autoestima, já que a expertise dela é na autoestima e na parte de identidade e autoestima, então eu convidei a Graciane Porto para vir falar pra gente sobre esse tema tão gostoso e um tema assim tão relevante nas nossas vidas. Eu vou convidar ela aqui, deixa eu ver, ela já tá aqui, vamos lá. E aí, venham conosco, nossa tarde vai ser muito agradável. Olá! Olá! Tudo bom, Graci? Tudo bom e você? Cada vez melhor. Cada vez melhor, bem por aí, bem por aí. Graciane, muito obrigada. Primeiro, já vou agradecendo, né? Porque agradecer, como você mesma fala, é a graça de ser, né? Sim. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. E é uma honra ter você, né, com a gente nesse quadro Conta Aí, onde você vai contar sobre autoestima pra gente e ajudar muitas pessoas, porque a gente percebeu, né, eu participando, né, do teu desafio, como a autoestima mexe muito com os nossos resultados, né? E Sim. isso faz uma diferença, eu não digo só em resultados financeiros, metas, mas em tudo, né? Relacionamentos, é Principalmente. fantástico. Principalmente, né? É a gente estar com a gente, bem com a gente mesmo que tudo flui, né? Então né, bem legal. Dá um oi aí pro pessoal que entrou, tem um pessoal já bem bacana, Oi, né? Uma turma pessoal. muito legal aí. Tá me ouvindo bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. Então, é um Vocês também prazer. estão nos ouvindo bem, então a imagem está boa, vão nos ajudando aí, porque a gente quer deixar gravado esse material para poder ajudar outras pessoas, porque esse é o nosso objetivo maior, né? Poder ajudar outras pessoas a cada vez serem melhores, né? E melhorarem ainda mais
a sua existência aqui na Terra, vamos falar Sim. assim, né? Se apresenta então, Graciane. Meu nome é Graciane Porto, eu sou mentora de mulheres, né? Conheci a Eliane aí nesse mundo do desenvolvimento humano, né? E eu escolhi há algum tempo já trabalhar mais com mulheres. E a autoestima é algo que realmente vem mexido, né, muito. E falar de autoestima sem falar de identidade é uma coisa que não tem como separar, né, uma da outra. Então, o que que acontece? Atendendo, né, essas mulheres, o que que eu percebo? Que a autoestima está muito em baixa, e por não saber quem são, elas não sabem qual caminho tomar para seguir um objetivo, para seguir, né, a realização dos seus sonhos. Então, estudando sobre isso, eu percebi exatamente isso. Então, o ponto de partida para elevar a autoestima realmente é trabalhar a sua identidade. Então, o que é autoestima? É algo que acontece entre você e você. Não tem a ver com as coisas lá fora. Não tem a ver com o que o outro pensa de você. Isso reflete? Sim, reflete. Porque por você não saber quem você é, de onde você veio, como que você vai saber para onde você vai? Né? Então, Uhum. o ponto que é trabalhado é esse. E só tem valor aquilo que eu dou valor. Então, se Olha. eu não me valorizo, como que os outros vão me valorizar? Né? E quando a gente parte desse princípio, por que que a autoestima fica em baixa, né? Em déficit? Porque eu preciso, não é que eu preciso, nós seres humanos temos uma necessidade de ser aprovados, de Uhum. pertencer a algo. E quando a gente não. O Luiz é o seu marido? Aham. Ele Oh, diz. maridão. Quando eu não consigo, eu perdi. Falar oi para ele que eu tava falando. Da aprovação. Da Isso, aprovação. a gente tem a necessidade, né, de ser aprovado. Então, quando eu não sou aprovado pelo outro, eu fico triste, eu acho que eu não pertenço. E quando eu tô com minha autoestima em baixa, tudo que as pessoas falam de ruim, eu penso que é para mim. Às vezes nem é para mim, mas eu pego para mim, né? Uhum. Então, quando eu me descubro, e o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele é algo assim extraordinário, porque igual você falou antes de eu estar ao vivo, eu estava te ouvindo, Uhum. é algo assim que afeta em todas as áreas da nossa vida, né? Entra em desequilíbrio essas coisas. Então, quando a pessoa começa a se descobrir ali na primeira sessão, né, que você resgata os sonhos, as pessoas não sabem nem os seus sonhos mais. E aí, quando você começa a trabalhar valores, essência, e aí a autoestima já vai começando a sair para fora. Mas por quê? Porque ela está descobrindo quem ela é. Nossa. Então, Isso é é algo importante, né? extraordinário, muito importante. Muito importante. Então, é, será que as pessoas têm parado para pensar o quanto são importantes? O quanto são amadas? O quanto são especiais? Né? Se Deus nos criou, nós somos assim, a excelência, a culminância da excelência da criação. Imagem e semelhança dele. Então, já fomos É, aprovadas. eu ia comentar agora do piloto automático, né? A Sim, gente esquece de olhar para tudo isso porque a gente liga pá, no piloto automático e e vai, vai. né? E vai, e vai.
E aí a gente não para se olhar, não para pra... A minha tela tá ficando escura, eu não tô entendendo por quê. Mas é coisa Ah, daqui tá. mesmo. Eu achei que era um filtro que você tinha posto. Então, então, olha, eu não paro para me olhar, eu não paro para me cuidar. E eu acho que eu sou o que eu faço. E eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu sou, com os meus valores e com a minha essência. E por querer ser aprovado, eu começo a fazer as coisas para agradar o outro. E muitas E vezes daí, eu se não agrada, para, né? De fazer. nessa tem uma frase que eu li num livro, vou procurar ela aqui que eu anotei. O que que acontece? Nessa necessidade de agradar o outro e atender às minhas próprias necessidades, ao mesmo tempo eu me perco de mim mesma e me perco da vontade de Deus para minha vida. Gente, quando a gente se perde assim, ó, nossa, a cabeça Você já pira. passou por isso? Eu já passei por isso e é um dos motivos assim que eu tomei, né, coragem e dizer, não, peraí, eu tenho que ajudar outras pessoas, mulheres, mães, que passaram por isso para que elas possam, porque a gente precisa passar, né? Tem coisa que você mesma precisa, balas, né, para você degustar, você tem que abrir, né? Isso. E tem que passar, mas ajudar a levantar, né? Depois que passou, depois que entendeu, para não ficar remoendo, porque eu percebo que muitas pessoas, né? Eu sempre falo assim, nossa, como eu fui abençoada, porque quando eu me dei conta, eu falei, não, peraí, vamos ver o que que tá pegando. E aí busca a Graciane, busca o Dr. Cristino, busca, né? E aí tu vai buscando pessoas com essa energia, né? Que você sabe que vão te dar essa mão e vão te ajudar a erguer. Porque você já passou por aquilo, você já aprendeu a lição, e aí agora então sacode a poeira e vamos lá, né? A gente E quer aí a encurtar, autoestima. quando a gente passa por aquilo e vence, a gente quer encurtar o caminho do outro, né? Uhum. É uma mão que ajuda, que auxilia. Então a frase é essa que eu falei, ó. Outra coisa, a gente tem a mania de ver só os nossos defeitos. Então, quando a gente está na condição de só olhar o que está errado em nós, a gente esquece de olhar o que está certo em Jesus. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Realmente somos falhos, né, cheios de defeitos. Mas é ele que nos justifica. Então, a nossa autoestima, a nossa identidade tem tudo a ver com o que ele é. Olha só, É muito é lindo lindo. isso, né? Então, olha, no processo de agradar todas as pessoas e atender às nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmas e da vontade de Deus para nós. A necessidade de agradar o outro, né, é como se tivesse uma mochila carregada de pedras. Enquanto você estiver carregando essa mochila, você não vai conseguir chegar onde você deseja chegar, porque é muito pesado. Você pode até chegar, mas vai demorar muito mais. E é legal fazer uma analogia, não sei se seria uma analogia, mas pensar assim, esse agradar os outros não por exemplo, eu vou usar o termo agradar, mimar, né? Por Sim, exemplo, a gente tem que nem a sua avó, né? Que você teve junto, você mimou ela, né? Você agradou. É diferente desse agradar, né? Quando a gente agrada um filho, que a gente mima, é diferente, porque a gente está fazendo por por vontade amor. própria. Isso. É, esse agradar que tu fala, que é o que nos prejudica, né? Esse agradar é aquela necessidade doentia, né? Da aprovação, se o outro não sorri, você, né?
Não, não é assim. Tu E fica é esperando o quando outro. a gente deixa realmente de ser quem somos e não sabe falar não pro outro, Uhum, aí se mata porque eu não posso falar não para ele, porque ele vai achar ruim comigo. E aí o que que acontece? Na rotina diária, vamos colocar na rotina diária, né? sim. A gente tem os nossos compromissos, tem tudo, né? Todas as coisas. E aí vem uma pessoa e te pede para fazer algo que você nunca conseguiria fazer naquele seu dia que já está muito cheio. Mas para você não falar não, para você não desagradar o outro, você se sobrecarrega muito mais do que você já está, né? Para satisfazer uma vontade do outro. Aí você se mata. Quando eu falo agradar o outro, é nesse sentido. Não é deixar de ajudar o próximo, não é deixar de ter, né, todas essas coisas da gente auxiliar quem tem menos do que nós. Não é nesse sentido. É no sentido de se matar para não Uhum, falar um não para o outro. E em meio a essa rotina louca que a gente vive, essa rotina nos distancia da nossa autoestima, né? Porque, olha, o autoconhecimento ele é o primeiro passo para uma autoestima elevada, que eu falei antes. Se conhecer, uhum. essa busca toda. Agora, a rotina e a autoestima é algo que realmente também nos suga, né? Nos suga, assim, completamente, porque eu vou conseguindo lidar com aquilo ali por muitos dias. Mas chega um ponto que eu tô exausta. Se eu já não E sei quem daí? eu sou, é. Se eu já não sei quem eu sou e o fazer, ele é muito cansativo. E o ser? Onde que ele fica? Daí Né? O se perde ter, de vez. fazer e o ter, eles estão completamente em ordens completamente diferentes, né? Então, quando eu solto essas condições de aprovação do outro, sabendo que eu já fui aprovada por quem me criou, né? Ele já veio, já levou sobre ele todas as coisas. Por que que eu não posso? Olha, fulano, infelizmente eu não consigo fazer para você hoje, até aí eu posso arrumar um dia que vai ser leve, né? Olha, esse dia eu consigo. Ah, não, pode deixar então. Ótimo, tudo bem, arruma quem faz. Uhum. Sabe? É nesse sentido que É eu se digo. respeitar, na verdade, Se né? É respeitar. se respeitar. É. E a Legal, gente legal. falta respeito com nós mesmos para não desagradar o outro. E os padrões da É, sociedade também, né? oi? O corpo, os padrões da sociedade também é algo que derruba a autoestima. Sim, pega pesado, né? Sim, porque eu penso que para eu ter autoestima eu tenho que estar com a balança ok, com o cabelo ok, com a sobrancelha ok. Eu falo sobre isso no desafio, né? Tudo Uhum. isso faz parte, mas se não tiver bem dentro, não vai ser a lipoescultural que eu vou fazer que vai me deixar. Eu vou fazer, né, uma brincadeira agora. Por exemplo, estar de unha pintada, né? Antes, se eu não estivesse de unha pintada, eu não estaria aqui fazendo uma live. Olha o libertador que foi. Por quê? O Não que é? que é mais importante para as pessoas? A minha unha pintada ou o conteúdo que eu vou levar, né? Então isso me mexeu muito, assim. E é Então, verdade. a autoestima não depende desses detalhes externos, né? Ajuda você se sentir bem, né? Mas não depende de você ser, né? Exatamente. Legal, legal. E eu queria que o pessoal, então, escrevesse aqui para nós quem sente que está com a autoestima mais baixa ou que está com a autoestima legal, escreve aí e também compartilha essa live com pessoas que você acredita que elas precisam dar um up na sua autoestima, que elas precisam entender um pouquinho mais sobre o que elas estão passando, principalmente agora, nesse momento de que a gente está passando de isolamento, né? Que aí muitas coisas vêm mais à tona.
em relação à rotina, à convivência, a relacionamentos, né, e mudanças, né, de rotinas, de hábitos, de trabalho, e isso tudo mexe né, com todo o nosso interior, né, e aí é incrível como as coisas estão muito mais assim, à flor da pele, né, então compartilhem essa live, dividam com outras pessoas, né, não sejam, esse dia eu escutei um termo, quando a gente não divide, a gente é egoísta, né, então, dividam também o que vocês estão recebendo, né, com outras pessoas, que elas também merecem ter momentos de luz na vida delas, né? Já quero dar um oi pro pessoal que entrou agora há pouco também. Tem umas pessoas muito queridas, né? Tem também mentoras minhas que estão aí, amigas, amigos. Sejam todos bem-vindos. E espero que a Graciane as palavras da Graciane estejam trazendo bastante luz para todos nós. Continua aí, Graciane. Então, o que que drena, né, nossa autoestima? E drena nossa energia e baixa a autoestima? A autoacusação é um ponto, assim, primordial e afeta tanto os nossos resultados quanto a nossa autoestima. A autoacusação é quando eu olho no espelho e não agrado de nada que eu tô vendo. E quando eu não agrado nada que eu tô vendo, eu tô denegrindo a criação do próprio Deus. Olha o quanto que é sério isso. Aham. Então, olha lá. Quando eu auto me acuso, eu me fecho, eu não me abro para o novo acontecer na minha vida. Porque o primeiro passo para a mudança é aceitar onde você está hoje. É acolher, né, o momento, o seu momento atual. Entender que foi necessário para que você acordasse, enfim, de alguma forma, aceitar aquilo ali, né, para assim dar o segundo passo. Um outro ponto que detona tudo é a comparação, é os padrões da sociedade mesmo, são os padrões. A comparação, principalmente no mundo que estamos vivendo completamente online, né? A gente só vê sorrisos, a gente não vê uma postagem, é raríssimo a gente ver uma realidade, né, de problemas. Quem vê a gente que sorrisão aqui não sabe o que está pegando lá atrás. Os bastidores, né? Os Isso, bastidores. os bastidores. Então, a comparação, quando eu me comparo, quando eu comparo a minha vida com a do outro, quando eu comparo o que eu estou fazendo no meu trabalho com o que o outro está fazendo, isso me paralisa. Eu sempre acho que eu nunca vou ser boa o suficiente para começar. Então, a maldição da comparação, né, é algo que é a mesma coisa da expectativa, né? Você cria uma expectativa, quando você vê, não é aquilo que você imaginou, e aí vem a frustração. Então, a comparação é algo que realmente deixa a nossa autoestima muito comprometida. Porque você é única, você é especial demais. Você tem algo a oferecer que só você tem, ninguém mais tem. Então, nós podemos ter, eu posso ter todas as coisas, mas eu não tenho o que a Eliane tem. Entendeu? Então, quando eu tenho a consciência disso, que todo mundo pode ter o que eu tenho, mas ninguém pode ser o que eu sou, não é soberba e nem orgulho. É saber que eu tenho um espaço, eu tenho um lugar no mundo que tem pessoas que vão ouvir o que eu vou falar e vai ser transformado. É igual a mentora lá do... Ela tá aqui. Eu não sei o nome dela, porque o Instagram dela é Autoriza que Acontece. Como que ela A chama? Ellen. A Ellen. Ellen. Então, quanto mais luz, né, eu jogo, mais retorno eu vou ter do que eu estou
despejando, transbordando. Uhum, O uhum. Marçal fala muito desse transbordo. Então, tem coisas que só a Eliane tem para oferecer. Entendeu? Então, a autoestima tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com eu ser quem eu sou, independente do que o outro tá achando ou não, sem querer agradar e tomando posse daquela frase que eu sempre falo também. É o maior presente que você pode dar ao universo é ser quem Deus te criou para ser e ponto final. Eu não tenho que me Uhum. comparar, eu não tenho que querer ser o outro. O outro é o outro, eu sou eu e tá tudo certo, né? E essas conexões que nós fazemos, eu e você, por exemplo, eu chamo de conexões divinas, porque completa, junta, né? E dá certo, dá resultado. Olha para você ver o quanto que foi importante para você participar do desafio, que você Sim, sabe que nem eu sabia o que teria no desafio, né? Quando eu me sim, sim. propus a fazer. E já vamos para a sexta turma. Que Quinta ou sexta, não legal! sei. Vai abrir Legal. inscrições já já. Então, a comparação é algo que realmente te paralisa completamente. Terceiro ponto, eu trouxe 4 pontos. Focar no passado. Quando eu foco no passado, eu fico deprimida por não conseguir mudar as coisas ruins que tiveram lá atrás, né? Então, o Uhum. passado, eu brinco que ele é como uma biblioteca. Eu vou lá, acesso os livros antigos, acesso os momentos, vivencio aquilo ali momentaneamente e guardo de volta. Porque eu não tenho o poder de mudar o que já passou. O que que eu ganho ficando lá? Nada. Eu ganho doença, depressão, essas Sim, coisas. Né? O excesso de passado nos causa depressão, o excesso de futuro nos causa ansiedade. ansiedade. E o presente, como que fica? Não fica, porque a Não gente acaba fica. não vivendo o presente, A né? gente tá na corda bamba, né? Que daí a gente fica assim, eu vou ver o passado, vou ver o futuro, né? E aí tu Sim, esquece de viver aquilo no presente, né? Aqui, né? Todo mundo, um jargão, o todo mundo fala próprio que o nome. presente é um presente, né? Mas quando a gente está no momento presente, a gente consegue ter mais foco, a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, a gente consegue ver quem a gente realmente é, né? E aí fazer uma projeção para o futuro. Então, a estar presente no presente não gera remorso, né? Uma coisa, por exemplo, agora nesse momento eu destinei 1 hora para estar aqui, né? Compartilhando conhecimento e transbordando, né? Conhecimento. Depois disso, eu sei que eu vou ter um horário que eu vou fazer o lanchinho dos meus filhos e eu vou poder curtir eles um pouquinho e depois, né, eu vou encher o baldinho deles, aí eu venho e faço mais um pouquinho do meu trabalho. Então eu percebi que fazendo assim, eu não sinto remorso de não estar trabalhando por estar com eles e nem remorso de não estar com É, eles por estar trabalhando, né? equilíbrio. Curtir esse equilíbrio, curtir cada momentinho, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência. E só me veio essa consciência porque eu trabalhei vários, porque a autoestima, que nem tu já comentou, ela não é um ponto único, né? São várias questões que envolvem. E aí, quando tu mexe e começa a equilibrar alguns pontos, tu mexe em muita coisa. E aí tua vida fica legal, né? A É, gente, né, quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida legal, tá aí, né? Mexe na autoestima, né? exatamente. E outro ponto também são os pensamentos negativos.
né? Quando eu me afundo em pensamentos negativos, isso também drena minha energia e baixa minha autoestima. Por quê? Uhum. Começa no pensamento. Eu penso, eu sinto e eu reajo. Uhum. As minhas atitudes são de acordo com os meus pensamentos. Então, no momento atual, no cenário que nós estamos, se eu parar de trabalhar e ficar o dia inteiro vendo jornal, eu não vou colocar o nariz ali Nossa, fora, né? Eu daí não, tu não respira. você Tu não não respira. respira, você já morre ali de medo, né, do que pode acontecer. E 80% do que a gente pensa de ruim que pode acontecer, não acontece. Estudos científicos comprovam isso. Então, o Só que que eu medo. devo fazer? Foco naquilo que eu controlo, fazer o que tem que ser feito e vida que segue. Nós vamos ter que nos acostumar com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, os pensamentos negativos têm a ver com tudo isso. Então, olha, autoacusação, comparação, focar no passado e pensamentos negativos. 4 pontos que eu trouxe que drena completamente a sua energia e baixa a autoestima. Então, a dica de hoje é foco naquilo que você controla. O que você controla? Você consegue controlar o outro que está ao seu lado? Não. Não Mas tem. você consegue controlar você. Muitas vezes a gente ainda perde o controle das emoções. É, Sai as né? fumacinhas. Pega fogo aí, mas estamos na busca, né, do autoconhecimento, da melhoria contínua para sair bem lá fora. Então, todas essas coisas que eu falei antes, rotina, autoestima, rotina e autoestima, né, os padrões da sociedade, tudo isso nos priva de ter uma autoestima lá em cima. Vai estar sempre lá em cima? Não. Às vezes vão ter momentos de baixa, mas que ela não permaneça. Que você se conheça a tal ponto de perceber, opa, tem algo errado, preciso de buscar ajuda, preciso fazer algo, né, que me faça ficar melhor. Então, quero perguntar para as pessoas que estão aí conosco online, para as que vão assistir depois, o que você ama muito fazer e você não tem feito por você? Essa vai para você também, Eliane. Para mim também, deixa eu pensar aqui, o que, que eu amo fazer. Eu gosto muito de passeios ao ar livre, né? Mas, né, no Mas, momento não é possível, né? Então, o que, que eu estou fazendo para sanar essa vontade? Né? sim, Eu tenho eu moro num sobrado, então não tem muito espaço externo. E aí, muitas vezes, eu pego minha cadeirinha de sol, sento na garagem, por mais que ela seja coberta, né? E aí eu chamo as crianças para elas brincar lá e eu fico estudando lá fora. Tipo, tô lá fora, não tô dentro de casa, né? Mas tô na garagem. Mas assim, teve uma época que a minha ansiedade estava tão alta que eu não conseguia sentar, porque no final do dia a gente senta, eu e o meu marido tomar chimarrão e a criançada como se fossem muitos, dois. dois. Oh. Imagina, temos nossos pais que eram 7, 10, Sim. 15, né? Tem uma tia minha que Ai, tem 23. caramba! Ai, meu Deus, só de pensar já me dá uma canseira, só de pensar em dor, meu Deus. Bom, mas eram outros tempos, né? Sim. E então eu peguei e comecei a fazer aqueles, sabe aqueles polvinhos de crochê, amigurumi? Comecei a crochetar aquilo, porque daí eu não precisava ficar olhando a receita, né? Era uma receita só e fui fazendo, fui fazendo. Quando eu vi, eu tinha mais de 30. Daí eu falei, opa, peraí, eu tenho que, né, dar um jeito. Aí Desovar. comecei a dar de presente para todas as crianças e tal. Ainda tenho alguns. Mas, tipo, foi uma forma porque eu não conseguia ficar parada, né? Porque eu achava que era perder tempo ficar ali.
né? E hoje eu percebo como é qualidade de tempo, né? Você tá ali presente, conversando com o marido e tal, meia hora, 40 minutos, opa, beleza, deu? Agora então, quem precisa fazer um relatório faz, quem precisa fazer Isso, janta isso. faz, Esses né? momentos Nossa, nos traz muito mais produtividade em seguida. totalmente, Fazem totalmente. parte disso, né? Ó, Pilates, não me A tornei Débora ainda, colocou aqui, ó, motivação para fazer online, estou aguardando retornar. Pilates, né? Débora, mas o que que você poderia fazer até retornar? Algo que você consiga se motivar. Qual que é o motivo principal que você faz o Pilates? Partindo desse motivo principal, você às vezes consiga encaixar algo até que retorne, porque não sabemos quanto tempo, né, vai demorar para retornar. Então, O fazer desejo maior, né, Graciane? isso, desejo é maior. Uma vez eu vi eu gosto muito de historinhas, né? É, comparando que tivesse uma caixa lacrada pegando fogo e lá dentro tivesse uma caixa com tesouro. Uhum. Você entraria, você se arriscaria naquele fogo para pegar o tesouro dentro da caixa? Provavelmente não, né? Por mais fome que você esteja passando ou necessidade, você não entraria. Aí, de repente, você muda o objeto dentro daquele ambiente que está pegando fogo, né? Você coloca algo importante, um filho, um pai, um avô, né? Algo importante para você, um cachorrinho, né? Sim. Né? E aí, um gatinho, enfim, né? Cada um tem seu bichinho de estimação. E aí, de repente, muda-se totalmente o pensamento. Agora, o que pode ser que eu não faça é não ir. Porque a Sim. gente vai querer salvar quem está lá dentro, né? Uhum. Então, achar esse valor maior dentro da caixa pegando fogo, né? Por que realmente eu quero fazer isso? Por que Porque realmente eu faz quero sangue nos olhos, né? sair estrelinha, né? Quando fala assim, é essa razão que a gente precisa encontrar para agir, para você encontrar realmente o motivo maior de fazer as coisas, né? E também uma outra questão é, às vezes, a gente quer se exigir muito, né? Isso. A Débora Que falou aí nem que está fazendo alongamento em casa. Muito bem, Débora. Não está parada, não né? tá parada. No momento. Isso aí. Uma coisa em relação a Pilates, exercícios físicos, eu não gosto de fazer exercício localizado, assim, tipo, vou parar, vou fazer 300 abdominal, vou fazer sei lá quantos, 20 flexões e tal. Isso para mim é um pouco é um sacrifício. E Uhum. aí eu gosto de coisa mais agitada, né? E aí uma amiga, ela é personal trainer de corridas, ela começou a fazer online. Aí eu coloquei assim na minha cabeça, não, eu vou ajudar ela a dar audiência, não era pra mim, né? E comecei, gente, no final eu tava fazendo 1000 e poucas cordinha e fazendo lá flexão de braço. Menina, eu falei, tô ficando fortinha. Mas assim, o meu objetivo principal era Gostou? ajudar ela. Porque a gente precisa encontrar porque se fosse por mim, eu fica lá fazendo, Ai, sofrendo assim, nossa. E ela mete né, a Denise Camilo, ela puxa, nossa, a menina ali é legal. Mas você precisa encontrar esse motivo a mais, né? Que nem você comentou assim, nem eu sabia o que eu ia fazer no desafio, mas você encontrou algo que me moveu, que te mexeu. Eu falei, não, Graciane, agora vai o racha, uhum. né? E aí a Graciane jogou, eu acho lindo esse termo, jogou o chapéu e foi fazendo. E foi fazendo, e o desafio ficou incrível, e lá no final dos 15 dias, pegou o chapéu e, né, foi fantástico. E depois disso tu só melhorou, né? Ainda Sim. mais. Então,
É legal essa questão do capacita, né? Quando você tem um propósito muito forte, você se capacita para isso, né? E a autoestima, ela acaba, o propósito acaba mexendo com a autoestima também. Então, não é assim um termo único, né? É tudo junto. Ó, a Sami também é filhinha da Denise, porque a Denise não é fraca nessa, meu Deus, a gente sai assim, dizendo assim, amanhã eu não volto, e tu tá lá de novo, né? Porque a Denise é massa, nossa, ela é Mas show. essa questão de você falar aí sobre o desafio, né? Muitas vezes a gente espera estar muito perfeito. A gente Uhum, fala sobre isso também no desafio. A gente espera o extraordinário acontecer e deixa de viver o simples, né? Se eu fosse esperar eu estar com o conteúdo todo pronto do desafio, esperar alguém passar pelo desafio sozinho para ver se realmente funcionava. Esperar uma série de coisas eu não ia fazer, porque o meu ponto de exigência ele é tão alto que eu não ia pôr em prática. E eu tu ia falei, quer levantar a saber? régua e ia dizer, não, peraí. Né? E aconteceu muito natural. E o tema autoestima, ele é apenas um chamativo para esse desafio, porque o que a gente fala lá dentro é algo muito mais profundo. Uhum, uhum. É muito mais profundo do que isso. Então, quando a gente deixa de viver o simples e esquece, deixa de viver o simples esperando o extraordinário acontecer, a gente não faz. E o segredo é fazer, corrigir e melhorar. E melhorar. Como que eu vou corrigir algo que não pus em prática ainda? Não tem como. Então eu faço, corrijo e vou melhorando. Vou melhorando. Melhoria contínua, sempre, né? É um dos 5 pilares lá do Instituto, né? Holisco. Uhum, uhum, E uhum. quando eu me proponho entrar em ação, as coisas começam a acontecer. Na, Surge, né? As oportunidades. surge. Na última turma, quase 50%, mais de 50%, se não me engano, da turma, quiseram um outro tipo de trabalho, que não era o desafio, vieram através do desafio. Aham, Então, isso foi, assim, extraordinário, porque se eu tivesse legal. desistido lá na primeira turma, eu não estaria colhendo os frutos que a gente Hoje. tem hoje. Então, para você que está aí nos assistindo, se você tem um sonho no seu coração, se tem algo que faz seus olhos brilhar, não desista disso. Não desista. Coloque no papel, coloque em prática logo e vai fazendo, corrigindo e melhorando. Mas não deixe de colocar em prática, né, o que já está pronto hoje. Não espere o extraordinário acontecer. Comece com o simples. Todas as coisas começaram de alguma forma, né? Simples e depois que foi melhorando. Então, Melhorando. de hoje E é esse. essas histórias que a gente vê falar assim, de repente, foi um sucesso meteórico, sei lá, né? Tem uns termos assim. Aí tu vai ver a história do cara, não foi sucesso meteórico. O cara Tá ali, batalhou muito lá atrás, né? exato. Falando assim, nós mulheres não somos muito ligadas em futebol, mas esses de superação, isso me cativa muito. Por exemplo, o Messi. O Messi foi um cara que era para ser pequeno, naníqua, não, sei lá como é que a gente chama. Ele teve que tomar hormônio de crescimento, injeções, para crescer, Olha, tá né? E vendo? aí e se tornou o que se tornou hoje, né? O Cristiano Ronaldo, só falando dos dois melhores do mundo que nos últimos 12 anos intercalaram entre primeiro e segundo lugar, para a gente ter uma ideia. O Cristiano Ronaldo, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca na adolescência, infância, quando ele começou a jogar, porque ele poderia ter um infarto jogando. Então, lá se consertou lá o probleminha da válvula e o cara, né, treina e tá aí, né? Então,
Nós temos o Gustavo, meu filho, ele faz numa escolinha do Tostão, que foi um jogador aqui do Coxa, aqui em Curitiba. E ele falou esses dias assim, né, numa live, que 90%, 10% é técnica, né? A pessoa nasce com o dom e vai. 90% é treino, é físico, né? Então, assim, habilidades, né? habilidade. Então, assim, a gente, que nem um dos termos que tu falou, ele da comparação, né? Adianta a gente se comparar com o outro lá que já tá com né, um trabalho lindo e maravilhoso na área que a gente está escolhendo e a gente fica assim, poxa, mas calma, você está começando, né? Às vezes eu falo para os meus filhos, mas você não nasceu caminhando, você aprendeu a caminhar, você gatinhou primeiro, né? E não foi fácil, caiu, levantou, caiu, levantou. A gente não lembra, mas por que a gente esquece dessa essência, né? Do vamos fazer, vamos lá, né? E se automotivar e persistir, né? No sonho da gente, né? E eu acredito muito que quando você tá com a tua estima, tua autoestima equilibrada, nem muito abaixo, nem muito acima, você fica na razão. Você sabe exatamente até onde tu pode ir cada dia, você vai saber dizer o não, você vai saber discernir entre um sentimento que está te sufocando e outro não. Então a gente vai conseguir até definir metas mais claras pra gente. Ah, eu quero, né? Sei lá, 1 milhão. Não, mas 1 milhão eu não consigo. Não, então pode ser 1.000, pode ser 10.000, pode, né? Então vai fazendo quem conhece galinha, fracionando. Quem conhece galinha sabe que ela come 1 grão de cada vez, né? E assim a gente precisa ser, né? A gente precisa ter esse cuidado de não exagerar. E aí a gente não dá conta, e aí a gente começa a se comparar, e a gente começa a se acusar, viu? Aí, ó, tu nem era tão boa assim, que se meter no negócio, ele né? Então, até dos polvinhos, né? Quando eu comecei a fazer os polvinhos, daí o pessoal dizia, por que não vende? Eu falei, ai, mas né? Tem gente muito mais capacitada, né? Formada na Harvard, né? Eu não, deixa aí, vou dar só de presente. Mas assim, por que não? Né? Ficaram bonitinhos, depois do segundo, terceiro, começaram a ficar alinhadinhos já. O primeiro ficou todo... Melhorar, tá vendo? E vai melhorando, vai se aperfeiçoando, né? Então eu acredito que tudo junta, né? Tudo envolve, porque as experiências que a gente tem, as emoções que a gente sente, as crenças que as nossas famílias ou nós mesmos nos colocamos, né? Até o nosso próprio comportamento, tudo isso mexe na autoestima, né? E tudo isso ajuda ou não, né? E aí depende da gente ter esse discernimento e perceber, que nem você falou, opa, tem alguma coisa que não tá legal, eu tenho que mexer em alguma coisa, né? E aí quando tu para olhar, né? Essa é a parte que eu acho mais difícil, né? Tá ali o furacão, uau, Porque tá uau. no automático, né? E aí você diz, não, vamos parar. E sair do olho do furacão e olhar aquilo lá tudo de fora, essa é a parte mais difícil. É a parte mais desafiadora. Mais desafiadora. E quando... Nada acontece do nada, né? Já tá acontecendo há mais tempo, mas você não tá observando. Quando vê, não. Explodiu. E aí, daí vai fazer como, né? E aí você tem que ter muita força de vontade para romper aquela barreira e aí tomar as rédeas, né? Eu gosto muito que a Ellen fala, autoriza que acontece, né? Então, se autorizar,
tomar posse mesmo, né? Daquilo que você, daquilo que você merece, daquilo que você, a tua essência, né? Sim. Isso é uma coisa que tu também falou muito e que mexeu muito comigo, porque daí eu parei para olhar assim, poxa, cadê aquela Eliane que com 17 anos pegou e foi atrás, todo mundo dizia, não, capaz, colégio, na época era tudo público, né? E eu queria fazer magistério para ser professora e era pago. O colégio, não, como é que vai entrar lá, né? Não tem dinheiro. E, né, e eu fui atrás, consegui passar numa bolsa, tinha 60 candidatos, passei em terceiro lugar na bolsa, né? O concurso público também, eu fui lá, estudei, consegui passar. Então, cadê aquela Eliane? Né? Cadê aquela Eliane que largou o Rio Grande do Sul e foi junto com o marido, pensando, não, nós vamos fazer, né, nós vamos descobrir o mundo, né? Nós vamos né? 21 anos na cara, queria o quê, Graciane? Vamos dominar. Nós já achamos que nós ia dominar o mundo. E, né, aí a gente foi para longe e tal, e da família, e cadê aquela Liliane? Né, que agora tá, né? Não, vamos lá, vamos acordar para a vida e vamos, né, restaurar, porque aquilo sou eu, né? Essa de baixa estima, que tá com medo das coisas, essas não sou eu. Sim. Então, quando você olha para isso, e às vezes a gente precisa de anjos, né? Na vida da gente. E eu acredito muito nisso. Deus sempre mostra. Eu acredito. Ele sempre mostra. Então, ele põe uma flor na sua vida para você acordar, você não acorda. Ele põe uma pedra para você tropeçar, você não acorda. Aí ele põe uma pedra maior para você tropeçar, você não acorda. Ele diz, não, vou ter que mandar uma criatura lá para ajudar a pessoa, porque só com sinais não tá dando. Então, ele manda. Eu penso assim, né? Não tropecei o suficiente, não? Então ele manda anjos na nossa vida, né? E às vezes esses anjos vêm assim disfarçados, e Graciane vem disfarçados, né? Enfim, né? De centenas de pessoas que vão lá e te dão a mão, ou te dão uma palavra, ou te provocam em alguma coisa, e aí você, Sim, você né? sai do lugar. Sai do lugar, daquele, né? Tipo, joga a vaquinha da Eliane lá no rio. Puf, morreu minha vaquinha. Isso. Agora. Tu sabe da história da vaquinha, né? Fazer o leite, sim. Quem agora? O que vou fazer que a minha vaquinha morreu? Ah, tá. Né? Aí vai arrumar outras coisas para fazer, né? Vai sobreviver e não vai morrer, né? A Ellen diz muito, né? É aquela coisa que vai te dar uma dor na barriga, né? Mas você não vai morrer. Você vai lá, faz, não morreu, né? E a autoestima, eu acho que às vezes muito precisa disso, né? A gente tem a dor e a gente não tem aquela, porque a gente acha que vai morrer mesmo, né? Então, né? Dói mesmo. Dói, e aí de repente você diz, quando você, não doeu, não morri, opa, peraí, né? Vamos de novo. Né? Então, até vou confessar, até antes de começar a live agora eu falei assim, gente, aquele frio na barriga, né? Gente, acho que eu vou fazer todo dia para sentir esse frio todo dia. Nossa, negócio, né? Ai. E daí tu termina a live, tu faz a dancinha da vitória, né? Eu sou bem... Pronto. E pronto, né? E ajudou pessoas né? Então é bem por aí, né? Bem chaves que a gente usa para elevar a nossa autoestima, né? Primeiro, conhecer a si mesmo. Quando você se conhece, você percebe que tem algo errado. E aí você dá esse start aí de acordar e, opa, peraí, o que está acontecendo? O que eu posso fazer com isso? Né? Segundo, parar de reclamar. Porque você vibra, né? Você atrai o que você vibra. Então, a gratidão é um princípio poderoso também de chegar a lugares que você ainda não chegou. Agradeça pelo que você tem até ter o que você quer. Né? E vamos ficar só nessas duas aqui, porque a gente vai cair. Falta 5 minutos.
Mas a gratidão e parar de reclamar são duas energias também fantásticas, né? Que Sim, mexem, assim, consideravelmente com a nossa autoestima. totalmente. E faz toda a diferença. Eu já atendi pessoas, tem uma pessoa que eu atendo ela, e ela fez o desafio, ela falou assim que a cabeça dela virou completamente quando ela começou a perceber com mais, observando mais, dando mais atenção para a gratidão, que ela começou a experimentar coisas na vida dela que ela jamais Uhum. imaginava ter Olha que interessante. experimentar, a partir desse princípio da gratidão. É muito Deixa eu... interessante. Eu tô anotando aqui também, porque eu tenho meus caderninhos. Ai, ai. Então, nesses minutinhos finais, quem ainda estiver na live ou quem vai, como diz a Graciane, quem vai assistir depois, comenta aí o que que você vai mudar, o que que você precisa mudar, qual que é a chavezinha que você precisa virar para melhorar a sua autoestima, né? E quem que você pode ajudar também a virar essa chavezinha. Porque a gente percebe que as energias, a gente tem energia. E quando a nossa energia tá boa, tá legal, a gente consegue irradiar ela para todos à nossa Para volta, as né? pessoas, sim. E nós somos responsáveis, né? Pelas pessoas em nossa volta. A energia que a gente passa para elas, a energia que a gente recebe delas, né? E aí a gente precisa ter claro isso, que a gente pessoa negativa ninguém gosta, ninguém quer perto, né? Afasta, infelizmente. Afasta, né? E aí se você quer pertencer a alguma tribo, né? Quer estar inserido em algum lugar, pensa nisso, pensa na energia que você está exalando, pensa se você reclama, se você tem gratidão, né? Se você está se comparando, está se focando muito no passado, ou está com aquele sentimento, né, se culpando, qual foi Pensar outro, e os negativo, pensamentos negativos. Pensa muito nisso, né, para ver como que tá o teu nível, né, se tua régua tá baixa, tua régua tá, né, então vamos levantar essa régua da autoestima aí, né, qualquer coisa, né, ficou dúvida, chamem a Graciane, e bem-vindo, Graciane, né, eu Mercedes, sempre chamo de Graça. Natália e Marcelo, sejam bem-vindos. Vamos Olha, printar isso eu nem ela para tinha. a gente postar? Vamos. Isso. Um momento de silêncio aqui, não respira. Pronto, deu certo. Ai, ai. Graciane, muito obrigada Eu mais que uma vez por ter agradeço aceito o o convite. convite. E você sabe que você foi a pessoa que primeira vez, né, me jogou a vaquinha no brejo, assim. Botou eu fazer uma live, quase morri do coração, mas Foi mesmo. foi muito bom. Pena que não ficou gravado, eu queria ver as minhas caras de Pois é, tremendo. eu acho que foi na época Mas que o Instagram estava atrapalhado, não foi? Eu não lembro o que aconteceu. daí ele não gravava, agora não, agora ele grava Ficava quase 24 todas. horas só. Isso. Foi isso. Então ele era diferente os esquemas, né? Então, obrigada, brigadão. Eu que Espero agradeço pela que as oportunidade, conte pessoas comigo. que as pessoas tenham aproveitado muito a sua luz, a sua energia, e porque quando você fala com os olhos, você transborda essa energia boa. E aí eu falei assim, não, tem que ser a Graciane para falar disso, porque ela tem esse jeitão gostoso aí, né? E abrilhantar aqui conosco esse nosso quadro do Conta Aí. Manda um beijo para todo mundo, que falta Obrigada. um minuto. Beijo Um para minuto. vocês. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, pela oportunidade, pela confiança de me trazer aqui na sua página, né, para falar um Você pouquinho aí merece. das nossas experiências. Você foi uma muito especial que teve na nossa turminha e fez toda a diferença. A confiança, né, daquela turma era tudo que eu precisava.
Ai, você merece, Graça. Você merece. Você é Obrigada. show de bola. Obrigadão, pessoal. E não esqueçam, encaminhem essa live para quem precisa. Quem não assistiu ela inteira, vai ficar gravado no meu feed. Beijão a todos e Beijo. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.